Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Fala, professor. Boa tarde, pro. E voz e animação, Letícia Pietrovski. Sempre, né? Sempre. Só vamos esperar mais alguns segundinhos. Ai. Para mais alguns colegas entrarem, se juntarem a nós. E aí, pessoal, estão animados para mais essa semana que se inicia? Eu trago boas novas. Não, vocês vão ficar tristes, eu acho. Sabe, né? Segunda-feira que vem não tem aula. Graças a Deus. Graças a Deus, glória. tá longe. Amém. Graças a Deus. Por que graças a Deus? Ah, professor, porque sim, né? Uma Acabaram de ter folguinha é férias. justo. Acabaram de ter férias. Ah, queria ter férias de novo. Que triste. Deus unido com vocês. Não, mas vai ser bom, vai ser um descanso e que vai dar um alívio para todo mundo. Boa tarde, professor. Boa tarde, senhor. Já vejo quem você é. Só um minutinho, Começar agora só, vamos lá. Galera, eu coloquei um vídeo lá no YouTube, no Eclãs, sobre teoria do octeto. Depois vocês assistem lá, tá? Ah, Não. eu queria falar disso. O link não tá funcionando, pelo menos pra mim. Quando eu clico, tipo, não vai nada, sabe? Deixa eu ver aqui. Acho que o link não aceitou o link, acho. Então vamos lá, pessoal. É que o Eclãs não aceitou o link. E você tinha que copiar e colar no navegador, ele não está indo direto. Eu vou arrumar aqui. Seguinte, pessoal. Falaremos hoje sobre ligação química. Falaremos hoje sobre ligações químicas, tá bom? Assim, é um conteúdo um pouquinho pesado, só que como semana que vem a gente não vai ter aula, eu vou ter que trabalhar ele inteiro na aula de hoje, né? O bom era separar em duas, mas não vai ter como, tá? Então, assim, basicamente, pessoal, vou passar rápido aqui, então, já que vocês não conseguiram assistir lá no YouTube, né? Não conseguiu assistir lá no E-Class. Pessoal, seguinte, a gente já falou que, Matheus, sobre a tabela periódica. Lá na tabela periódica, a gente sabe que existem... Só um minutinho, o computador tá meio... Deve estar instalando a atualização, tá um pouquinho lento. Oi, professor. Oi, Camille, tudo bem? Matheus? Tudo. Tudo certo aí, professor? Só alegria. Vamos lá, pessoal. Rapidamente aqui, ó, a gente conhece 118 elementos. Na prática, importante mesmo são os 92 primeiros, daí depois dos 92 são artificiais, daí já não se conhece muitos compostos dele, tá? O estranho é que são 118 elementos, mas
a gente conhece 20 milhões de substâncias, pense bem, 20 milhões de substâncias feitas a partir desses elementos, tá? E alguma coisa que chamava atenção é por que os gases nobres, por que motivo, razão, circunstância, os gases nobres não se ligam a ninguém. Aí foi descoberto que, na verdade, a gente tem substâncias que parecem parecidas, mas as propriedades são muito diferentes. Por exemplo, sal de cozinha e açúcar. Ambos são brancos, ambos são sólidos, e se você for parar para pensar, as propriedades químicas e físicas deles são tão diferentes. Será que a maneira com que eles estão os átomos estão conectados é igual? Essa era uma coisa que intrigava os químicos, tá? E até que eles elaboraram as teorias das ligações químicas, tá? Então, ligação química é a força de atração entre os átomos que mantém eles unidos. As ligações químicas, elas têm um tamanho, a gente vai ver isso, tá? Que é metade da distância entre dois núcleos. Os átomos não podem ficar muito próximos, nem muito distantes. Muito distantes é quando você tem eles separados. Muito próximos. Vocês estão vendo aqui a minha apresentação, pessoal? Sim. Sim, professor. Sim, professor. É que vocês não estavam aparecendo para mim aqui no ladinho. E assim, muito próximos os núcleos se repelem, então tem uma distância máxima. Por exemplo, para a molécula de hidrogênio, a distância é 74 picômetros. 74 vezes 10 a menos 12. É um valor muito pequenininho, né? Aí, o Lewis e o Kossel, o Lewis foi um cara muito importante na química, eles chegaram à conclusão que talvez a grande estabilidade dos gases nobres se deva ao fato de que a última camada deles esteja preenchida. Perdão. No caso do hélio, com 2 elétrons, no caso dos demais, com 8. Tá? Então, pode ver que a última camada dos gases nobres sempre está cheia, sempre está cheia. E aí eles formularam o que a gente chama de regra do octeto, onde o hélio tem 2 elétrons na camada K, que é o máximo que ele comporta, e os outros vão ficar com 8 elétrons. Então, o que o Lewis e o Kossel pensaram? Ora, os átomos vão tentar fazer ligações químicas a fim de ficar com 8 elétrons na última camada, igual o gás nobre mais próximo. Por que os gases nobres são estáveis? Eles não têm tendência de perder elétrons, porque eles têm potenciais de ionização alto e baixa afinidade eletrônica. Então, eles não têm tendência de ganhar elétron também. Então, essa última camada deles cheia dá uma grande estabilidade. E a regra do octeto na prática, pessoal, ela é válida, ela é bem válida para os elementos do grupo representativos da tabela periódica. Tá? Depois eu volto lá e mostro para vocês quais são os representativos. E ela é uma generalização. A gente vai ver que nem sempre ela vai funcionar. Tá bom? Como a gente vai ver aqui. Tá? Tem 3 modelos de ligação, a gente vai ver 2 hoje. Ligação iônica, ligação metálica, ligação covalente. Não é, pessoal, que o professor Fernando pensou, não tem nada para os meus aluninhos querem estudar hoje, vou inventar um modelo de ligação química. Não é isso. É que esses modelos, eles conseguem explicar as propriedades das substâncias que existem no nosso dia a dia, tá? Então, são esses 3 modelos que conseguem explicar para a gente por que o sal de cozinha é duro, quebradiço, por que o metal ele transmite corrente elétrica e calor com bastante eficiência, por que a água ela forma moléculas discretas, isoladinhos. Tudo isso quem consegue explicar são esses 3 modelos de ligação, tá bom? E assim, algumas definições, tá? A camada de valência é a última camada, tá? Do átomo. E, na verdade, é a camada de maior energia, certo? E por ela que vão ocorrer as ligações químicas. Aqui, pessoal, para vocês verem melhor o vídeo lá que está no eClass, que ele é curto e ele explica melhor. Elementos representativos são esses aqui, ó. A da parte alta da tabela periódica, tá? Aqui, ó, da extremidade esquerda e da extremidade direita. Tá bom? Beleza? Esses são os elementos representativos. Aqui no meio e aqui embaixo estão os elementos de transição. Ok, pessoal? Susi,
Para quem não conseguiu assistir o vídeo lá, era isso. Que aí esse vídeo vai servir como base para o que a gente vai ver agora. Só um minutinho, só um minutinho. Primeiro, ligação iônica. O que lembra a palavra iônica? Íon. Íon. Então, ela é uma ligação formada por íons. Íons são átomos carregados, positivo e negativamente, tá? Então, o que acontece, pessoal? Isso aqui, tal. Aqui eu já falei essa tabelinha para vocês, eu ia relembrar aqui, que é os átomos tendem a ficar com a última camada cheia. No caso de alguns elementos, como hidrogênio e lítio, eles vão tentar ficar parecidos com o hélio. Os demais vão tentar ficar parecidos com o gás nobre mais perto, ou seja, com 8 elétrons na última camada, tá bom? Aí é o seguinte, pessoal, ligação iônica, ela é a força eletrostática que de atração entre íons de carga oposta, entre um cátion e um ânion. Beleza? Definição do vestibular. O que é uma ligação iônica? É uma força eletrostática de atração entre um cátion e um ânion. Quando ocorre a ligação iônica? Quando os dois átomos têm uma diferença de eletronegatividade igual ou maior que 1,7. Nesses casos, pessoal, a gente vai falar que um átomo perdeu elétrons para o outro, ou seja, um adquiriu carga positiva e o outro adquiriu carga negativa. Beleza, pessoal? Até aqui? Beleza. Beleza. Belezinha? Beleza, tio. Ele só vai ocorrer nesses casos aqui, tá? Quando um dos átomos, quando a diferença de eletronegatividade for igual ou maior que 1,7. Pessoal, metais, eles vão ter tendência a perder elétrons formando cátions. E metais têm tendência a receber formando ânions, tá? O hidrogênio também, pessoal, ele vai ter tendência a ganhar, tá? Então, o cátion, ele é formado por elementos com baixa eletronegatividade e baixo potencial de ionização. Em outras palavras, ele perde elétrons com facilidade e porque ele não consegue atrair esses elétrons da ligação para ele. Já os ânions são formados por elementos com altas eletronegatividades, que são os ametais, e também altos potenciais de ionização, não tem tendência a perder, tá bom? A ideia é essa. Então, um metal perde elétrons com um ametal. O metal vira um cátion e o ametal vira um ânion. Tá? A atração entre um cátion e um ânion é formado por uma ligação iônica. Pessoal, geralmente metais têm até menos que 4 elétrons na última camada. Tá? Então, e outra lógica que eu falo mais para os alunos do nono ano. Se todo mundo quer ficar com 8 elétrons na última camada, o metal tem 3. Falta muito para ele ficar com 7, né? Com 8, perdão. Então, se ele tem 3, falta muito para ele ficar com 8. Então, ele é mais fácil ele perder esses elétrons do que ele ganhar 5 para ficar com 8. O ametal, ele vai ter um número, vai ter quase 8. Por exemplo, halogênios tem 7. Então, eles vão ter tendência a ganhar elétrons para ficar com 8. Tá? Exemplo aqui, ó, a representação. Sempre a gente representa primeiro o cátion, depois o ânion. Tá? Sempre é isso. Cátion à esquerda e o ânion à direita, tá bom? E aí, vocês aprenderam isso com a professora? Como é que é o nome, professora? Adriana? Adriana, isso. Isso. Adriana. Aprenderam escorregador com ela ou não? Sim. Sim. Tá? Então, olha, você traz o número da carga do cátion para o ânion e a carga do ânion você traz para o cátion, tá? Vamos lá. No caso aqui, ó. No caso do alumínio, 3+. E do S, 2-. Como é que vai ficar a fórmula dos dois? Você vai pegar
A carga, o número da carga do alumínio vai trazer para o S e a carga do S vai trazer para o alumínio. Vai ficar AL, AL 2, S3. Tá bom? Isso é um macete, na verdade, pessoal, para dar a fórmula. Isso faz com que eles tenham igual número de cargas positivas e negativas. Só uma coisa que eu vou cuidar, peço perdão se vocês já estão craques nisso, vamos pensar no caso em que tenha íons grandões, na prática mais os ânions, como nesse caso aqui, ó. Nossa, cálcio 2+, e o nitrato, NO, 3. Menos. Como que vai ficar a fórmula dele? Se eu fizer o escorregador, como aqui ó, é 1, no caso do sulfato, o escorregador eu trago um número que tem aqui, que aqui no caso é 1. Tá. Quando é 1, a gente nem representa. Vai ficar Ca. Aí o seguinte, no caso do nitrato, eu vou colocar o NO3, eu vou colocar entre parênteses. Tá? O 2 aqui que vem do cálcio. Tá? Tome cuidado com isso. Por quê? Porque esse 2 aqui, pessoal, ele vai multiplicar isso aqui inteiro. Tá? Por isso eu coloco um parênteses e aí o ânion dentro dele. Sempre vai ocorrer quando tiver esses ânions grandões aqui. Lembraram disso? Sim. Tranquilinho, né? Só tomar cuidado com isso, tá? Quando tiver ânions grandões, colocar entre parênteses. Na prática, o que isso significa? Esse 2, ele vai multiplicar todo mundo que está dentro aqui do parênteses. Tá? Esse 3 aqui, ó, ele só é do oxigênio. Tá? Mas esse 2 multiplica tudo. Pessoal, aqui é a regra geral. Isso aqui a gente tem que ter um esquema para que o composto seja neutro, então o número de cargas positivas e negativas tem que ser igual, tá bom? Na prática, a gente pode pensar que a formação de uma ligação iônica o átomo que perde elétrons, eles têm poucos elétrons na última camada. E por que ele perde? Imagina o seguinte, o sódio aqui, ó. Aqui está a distribuição eletrônica dele. Ele tem um elétron na última camada. Quando o sódio tem uma eletronegatividade baixa. Então, o potencial de ionização é alto. Então, é fácil ele perder esse elétron de valência. E quando ele perde esse elétron de valência, a camada de valência dele passa a ser essa daqui, ó, que tem 8 elétrons. Então, se o sódio perder um elétron, ele fica com 8 na última camada, tá? Que é essa camada aqui. Ele perdendo esse um elétron para um átomo de cloro. O átomo de cloro tem 7. Se ele ganhar 1, ele fica com 8. Tá? Aqui o sódio perdeu um elétron, a camada de valência dele, eu queria poder rabiscar aqui, passa a ser essa daqui, ó, 2S2, 2P6. Essa passa a ser a camada de valência do cloro. Aí ele fica estável, porque ele fica com 8 na última camada, igual a configuração eletrônica de um gás nobre. Já o cloro ganhando 1 fica com 8 também e fica estável. Beleza? O Na perdeu um elétron, fica positivo. O Cl ganhou um elétron, fica negativo. Tá? A atração entre o Na mais e o Cl menos é o que a gente chama de ligação do tipo iônica. Ok, pessoal? É um exemplo clássico, né? Na prática, por desenho, a gente podia pensar assim, ó. O Na ele tinha 3 camadas. Um elétron na última camada. Quando ele perde esse elétron para o cloro fica com 8 na última camada dele. E o Na
fica com a última camada dele, com a camada L, com 8 elétrons e fica estável. Tá? Geralmente, assim, pessoal, a quantidade de elétrons trocada, doada e recebida é 1, 2, às vezes 3, não mais que isso, tá bom? Pessoal, muito simples, muito importante. Compostos iônicos, eles não formam moléculas, eles não formam o que a gente chama de discretas. Eles formam aglomerados aqui de átomos. Perceba aqui, ó, você não tem um Na ligado a um Cl. A gente representa NaCl para ficar mais simples. Mas na prática, quando vocês pegam um sal de cozinha, um grãozinho de sal é um aglomerado gigante de uns Na mais e Cl menos, onde a razão entre Na e Cl é 1 para 1. Ficou claro isso, pessoal? Sim. É um aglomerado. Na prática, você tem que cada Na é rodeado por 6 Cl e cada Cl é rodeado por 6 Na. Mas a razão entre eles é 1 para 1. Pessoal, propriedades, o arranjo é bem bonitinho, tridimensional bem bonitinho, tá? De forma as cargas ficarem o mais possível retraídas. Aqui estão exemplos aqui de sais, tá? De compostos iônicos, perdão, não necessariamente sais, que como eles são organizados aqui, por isso que eles são chamados de cristalinos, uma estrutura cristalina, ela é muito organizada. Tá? Só propriedades sólidas a temperatura ambiente. Tá? Quando eles envolvem metais de transição, eles são coloridos, geralmente. Tá? Se envolvem metais de transição. Como aqui está colocado um composto iônico de níquel, cobre, cromo e chumbo. São geralmente duros e quebradiços. Então, assim, é duro, mas ele quebra com facilidade. Então, se você pegar um cristal de sal grosso, você pode perceber que ele risca. Ele é duro, ele consegue riscar uma parede, mas ele é fácil de estilhaçar, então é quebradiço. E existem vários minerais que são assim também, tá? Não é só o caso dele. Altas temperaturas de fusão e ebulição, por isso que eles são sólidos. Por exemplo, o NaCl, sal de cozinha, a temperatura de ebulição dele é 800 graus, é bem alto. Conduzem corrente elétrica quando fundidos ou dissolvidos em água, tá? Fundidos no estado líquido ou dissolvidos em água, porque daí os íons conseguem se movimentar, e se eles conseguem se movimentar, eles conseguem conduzir corrente elétrica. Formam retículos cristalinos, isso eu falei para vocês já, organização aqui. O vidro, pessoal, ele é um falso, ele é um amorfo, ele não é estrutura cristalina assim, tá bom? Porque ele não é ligação iônica. Tá, só uma coisa, pessoal. Eletrovalência, se pergunta, tem questão do vestibular que fala às vezes eletrovalência. Eletrovalência é o número de ligações que uma substância pode fazer. No caso aqui, ó, do alumínio, a eletrovalência dele é 3. Do flúor menos, a eletrovalência é 1. É só olhar a carga deles. E aqui tem as macetes para vocês. Todo mundo da família 1, a eletrovalência é 1. Todo mundo da família 2 é 2. Tá? E todo mundo da família 13 é 3. Porque a família 1 tende a perder 1 elétron, família 2, 2, família 13, 3 elétrons. Tá? E daí os elementos da família 15, 16 e 17, a eletrovalência são 3, 2 e 1. Ou seja, o número de elétrons que eles precisam ganhar para ficar com 8 na última camada. Tá bom? Queria fazer isso mostrando a tabela periódica. Tá? O hidrogênio, pessoal, ele vai tentar ficar só ganhar 1 elétron, porque ele só tem a camada K, e a camada K consegue ficar com... só consegue ficar com 2 elétrons, por isso que não fica com 8. Beleza? Ele consegue ficar só com 2 elétrons. Então você só precisa ganhar 1 para ficar estável, que daí ele fica igual ao hélio. Pessoal, coisa importante aqui, ó. O hidrogênio, ele está na família 1, mas ele não é um metal alcalino. O hidrogênio não é metal alcalino, por mais que ele esteja na família 1. Ele é um ametal. Algumas observações. Quando um átomo perde elétrons, o raio atômico dele diminui. Isso é fácil de entender. Vamos pensar um pouquinho.
Os elétrons é o que dão o volume para o átomo. Menos elétrons, precisa de menos espaço para acomodar esses elétrons, né? Então, é lógico que vai perder volume. Quando um átomo ganha elétrons, você precisa de mais espaço para acomodar esses elétrons, então o raio atômico fica maior, tá? Vamos pensar o átomo como uma esfera, beleza? Então aqui, ó, comparando o cátion, um átomo neutro e o ânion. O cátion sempre é menor que o átomo neutro e o ânion é sempre maior. Beleza, pessoal? Beleza, pro. Beleza, Estão professor. dormindo, né? Beleza, professor. Seguinte, indo para o final dessa parte, né? Ligação iônica. Nem todos eles seguem a regra do octeto, tá? Tem átomos que tem menos de 8 elétrons na última camada, tem outros que tem mais, tá? Exemplo, o berílio e boro. O berílio fica estável com 4 elétrons na última camada e o boro com 6. Certo? Então, a regra do octeto é uma regra, não é uma lei. Tá? E aí toda a regra tem exceção. Outros exemplos aqui, ó. Esses metais aqui também, pessoal. Nesses metais, eles ficam estáveis com mais de 8 elétrons na última camada. Se você for olhar esses íons aqui, eles têm mais de 8 elétrons na última camada. Eles têm, geralmente, 10. Tá? Então, aqui, ó, o ferro, por exemplo. Aqui, ó, pessoal, que eu digo que tomar cuidado. Se você faz a distribuição eletrônica do ferro, termina em 4s2, 3d6. Mas a camada de valência é a de maior número quântico principal, é o 4s2. Beleza? Daí é o seguinte, por isso que a maioria dos metais de transição, eles formam íons 2+, porque eles perdem esses elétrons 4s2 com facilidade. Tá? E aí, se ele doa, por exemplo, o oxigênio, esses 2 elétrons, o ferro fica 2+, olha com quantos elétrons ele fica na última camada. 3s2, 3p6, 3d10. 14 elétrons na última camada. E aí eles chamam de octeto expandido. E aí o oxigênio fica 2-. Tá? Beleza? Olha, pessoal, cuidado quando for ver metal de transição. Se faz a distribuição eletrônica, você tem que pensar que quem vai perder elétrons é o de maior número quântico principal, aqui no quadro 4s2. Galerinha, vocês pegaram aqui? Sim. Sim, certeza? Sim, professor. Aqui, ó, tem outro exemplo também. O ferro pode também ficar estável com 13, tá? Mas, assim, por isso que é dito assim, a regra do octeto, ela é apenas, assim, como que eu posso dizer? Tipo, uma boa regra para seguir. Mas ela tem várias exceções. Aqui, ó, o cloro e o cobalto também é uma exceção. O cobalto, ele forma 2 íons aqui, ó. 2+ e 3+. Tá? Então, ele forma isso. Beleza? Pessoal, dúvidas de ligação iônica? Não. Não. Vocês estão dormindo. Vou fazer o seguinte Não. aqui, ó. Lá no final da minha apresentação tem... No final da minha apresentação tem alguns exercícios lá de exemplo. Daí, quando vocês estiverem mais descansados, vocês dão uma olhada, tá bom? Não vou matar vocês agora. Falar um pouquinho sobre ligação covalente e eu libero vocês. Só deixa eu molhar um pouquinho minha garganta. Pessoal, ligação covalente é o contrário da iônica. Ligação covalente ela vai ocorrer pelo compartilhamento de pares de elétrons. Tá bom? Então é o seguinte, vamos pensar que 2 átomos, os 2 querem ganhar elétrons. E aí, como é que a gente faz? Os 2 querem ganhar. Aí, o que eles fazem? Eles compartilham. Isso vai ocorrer com átomos que são bastante eletronegativos. Átomos eletronegativos são aqueles que atraem os elétrons com muita força. Exemplo aqui é a molécula de água. Na prática, qual que é a diferença? Cada átomo sai de um elétron para fazer a ligação. Imagina o seguinte aqui, ó. Eu e a Letícia precisamos fazer um desenho
que esse desenho precisa de uma caneta azul e uma caneta vermelha. Eu tenho a caneta azul e ela tem a vermelha. E aí, como é que a gente faz? Ambos precisam das duas canetas. Então, a gente compartilha. A ideia é mais ou menos essa. A ligação covalente, ela vai compartilhar pares de elétrons, tá? Então, olha aqui, ó. Um átomo de hidrogênio, ele tem um elétron e ele quer ficar com 2. Então, 2 átomos de hidrogênio se ligam um ao outro, compartilhando um par de elétrons. Pode ser átomos iguais, átomos diferentes, tá bom? Beleza? Esse par de elétrons aqui, ele vai pertencer para os 2 átomos ao mesmo tempo. Isso estabiliza os 2 átomos. Tá? Quem faz ligação? Não metais, semimetais e o hidrogênio. São os elementos que fazem ligação do tipo equivalente. Aí o seguinte, se eles compartilharem um par de elétrons, ligação simples. 2 pares de elétrons, ligação dupla. 3 pares de elétrons, ligação tripla. Beleza? Certinho, pessoal? Isso, tá? Certinho. Exemplo aqui, ó. E aí, quando que eu sei que o átomo vai fazer ligação tripla, por exemplo? Quando ele precisa... Falta 3 elétrons para ele completar o octeto. Aí ele faz ligação tripla, tá? Beleza? Aqui, ó, o hidrogênio, ligação simples. O oxigênio, ligação dupla. Nitrogênio, ligação tripla. Entre átomos diferentes aqui, o oxigênio, ele pode fazer uma ligação dupla ou ele pode fazer 2 ligações simples. Também dá. O importante para o oxigênio é ficar com 8. Então, ele precisa fazer 2 ligações. Não importa se é uma dupla ou 2 ligações simples. O carbono, ele quer fazer 4. Então, o carbono, ele pode fazer 4 ligações simples. Ele pode fazer 2 duplas, que nem aqui. Ou ele pode fazer uma tripla e uma simples. Tá? Lembra que eu ensinei no começo do ano lá? O carbono tem que fazer 4 ligações. Pode ser 2 duplas, pode ser uma tripla e uma simples, ou as 4 ligações simples. É isso que a gente falou. Tá? Para escrever a forma molecular, escreve os símbolos dos elementos. O de menor eletronegatividade escreve primeiro. Aqui, ó, a ligação entre fórmulas. Fórmula de Lewis é que mostra os elétrons. Fórmula estrutural. A ligação é representada por um traço. E forma molecular, aqui uma molécula, tá? Ligação simples, ligação dupla, ligação tripla, tá? Colocado aqui. Depois vocês verem com mais calma aqui, né? Na prática, pessoal, a gente vai fazer ligações até os 2 átomos ficarem com 8 elétrons na última camada, exceção o hidrogênio, que só vai fazer uma para ele ficar com 2. No caso dos átomos de flúor, aqui, eles têm 7 elétrons na última camada. Os 2 querem ganhar 1, então eles compartilham um par de elétrons. Pode ser um tracinho para mostrar que compartilham, pode circular também, tanto faz, tá? Então, olha, se o flúor ele precisa ganhar 1 elétron para ficar com 8, ele faz uma ligação simples. Pronto, resolveu. Tá? No caso do oxigênio, ele falta 2 elétrons, então eu tenho que fazer 2 ligações. Ou uma dupla ou 2 simples. No nitrogênio, ele precisa fazer 3 ligações. Ele pode fazer uma tripla, ele pode fazer uma dupla e uma simples, ou ele pode fazer 3 simples. Pessoal, estou falando muito rápido, vocês estão entendendo? Como é que tá? Tô entendendo. Estou falando rápido, né? Mas é para... Tá Entendendo. falando rápido, professor. Oi? Tá falando rápido, sim, pro. Beleza, então assim, Rápido. ó. Vocês vão olhar, faz a distribuição eletrônica e vejam. Quantos elétrons o átomo tem na última camada? Aqui, ó, 2s2, 2p5. Então, o que acontece? Ele tem 2 com 5, 7 elétrons na última camada. 7. Falta quanto para ficar com 8? 1. Então, ele vai fazer uma ligação. Beleza? Deixa eu fazer um exemplo, então, aqui, ó. Deixa eu limpar aqui. Imagina o seguinte aqui, ó. Como que é a ligação entre o enxofre e o
Diga o elemento aí, a metal, Rian. Vamos, Rian. O ferro, não é? Ferro não vai dar certo. Vamos falar com o cloro. O número Tá bom. atômico do enxofre é 16. Eu sei de cabeça, mas vocês olham na tabela periódica. O do cloro é 17. Vamos fazer a distribuição eletrônica aqui, ó. Para o S, vai ficar distribuição eletrônica. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5. Quantos elétrons ele tem na última camada? Olha aqui, ó. Qual que é a última camada dele? Tem o maior número aqui na frente, o maior número quântico principal. Então, aqui é o 3S2, 3P5. Quantos elétrons ele tem na última camada? Perdão, aqui, ó. É 4, que não é 5. Tá? Ele tem 2 com 4, ele tem 6 elétrons na última camada. Falem para mim, ele precisa fazer quantas ligações? Uma? Ele quer ficar com 8. Faltam quantos elétrons? 2. Então, ele vai fazer 2. Duas ligações. Se ele falta 2 elétrons, ele faz 2 ligações. Tá? Agora aqui. Vamos fazer para o cloro. O cloro tem 17 elétrons. A distribuição eletrônica vai ser muito parecida e vai terminar em 3P5. Quantos elétrons ele tem na última camada? Vai olhar aqui, ó, o maior número quântico principal. 3S2, 3P5. Quantos elétrons ele tem na última camada? 2 com 5. 7. Quantos elétrons faltam para ele ficar com 8? 1. Falta uma. Então, ele vai fazer uma ligação. Tá ficando mais claro? Sim, pro. Daí é o seguinte aqui, ó. Qual dos dois átomos tem que fazer mais ligação? O S, né? Então, eu vou colocar ele no meio da molécula. Beleza? Agora, vamos ligar os Cl. O Cl tem que fazer quantas ligações? Uma. Sim. Aqui, ó. Fiz uma ligação de um Cl com um S. O cloro está estável? Ele queria fazer uma ligação e ele fez uma ligação. Não ficou estável? E agora o S. Ele quer fazer 2 e ele só fez uma. Como é que a gente resolve isso agora? O cloro não quer fazer mais ligação. Ele não quer fazer ligação dupla. Porque ele precisava fazer uma e já fez. E agora? Coloca o hidrogênio? Não, eu só posso colocar os elementos que estão aqui. Coloca mais um cloro? Mais um cloro, tá? Cada cloro só quer fazer uma ligação. Então, eu coloco mais um cloro. Beleza, pessoal? Beleza. Certinho? E aí, como é que vai ficar a fórmula? O menos eletronegativo é o S e o mais é o L. Fica SCl. Quantos cloros eu tenho? 2. Então, SCl. 2. Belezinha? Aí o seguinte, né? Faz isso, faz a distribuição eletrônica e vê quantas ligações precisa fazer. Ok? Ok, professor. Certo, pro. Ok. Ok, vamos lá. Pessoal, tem um outro tipo de ligação coordenada que é um pouquinho diferente. Que é assim, ó. Na ligação coordenada normal,
normal, cada átomo cede um elétron para fazer a ligação química. Na ligação coordenada, apenas um dos átomos cede os 2 elétrons para fazer a ligação química. Então, cada ligação covalente é um par de elétrons que está sendo compartilhado. Na ligação covalente coordenada, apenas um dos átomos que cede os elétrons para fazer a ligação. Beleza? Então, imagine assim, ó, um átomo ele já está estável, ele não precisa fazer mais ligação. Mas ele acaba cedendo um par de elétrons que ele tem para fazer a ligação com outro átomo. Tá? Isso é chamado de ligação covalente coordenada. Antes era chamada de ligação dativa, tá? Mas agora o nome é um tanto antigo. Como que eu sei isso numa molécula? Eu vejo pela uma flechinha, é representado por uma flechinha, tá bom? Então, olha, qual que é a diferença? Na ligação covalente comum, cada um dos átomos contribui com um elétron para formar um par. Na ligação covalente coordenada dativa, um dos átomos fornece o par eletrônico para formar a ligação, tá bom? Olha aqui, ó, por exemplo, tá vendo essas ligações aqui com flechinha? Elas são ligações covalentes coordenadas. Por que que isso existe? Vocês devem estar olhando para mim, mas esse professor Fernando inventa cada coisa, né? Olha a loucura que ele está falando. Ligação covalente coordenada, pessoal, ela serve para a gente conseguir explicar como que algumas moléculas existem. Sem ela, a gente não consegue explicar como que essa molécula aqui de ozônio existe. Não existe outra maneira de explicar por que que, nesse caso, um átomo de ozônio faz 2 ligações, o do meio faz 3 e o da ponta só faz 1. Não tem outra maneira de explicar. Tá? Eu já dou um exemplo aqui. Ó. Quer ver, pessoal? Vamos lá. Deixa eu fazer um exemplo para vocês aqui. Imagina o seguinte. Tá terminando. Prometo terminando. Imagina o seguinte. Você sabe que o ácido sulfúrico é H2 SO4. A gente sabe disso. Se a gente faz a distribuição eletrônica, o hidrogênio, ele tem distribuição eletrônica 1s1. Eu já falo das ligações. O oxigênio é 1s2, 2s2, 2p6, 3s, não, 2p6. 4, 2p4, perdão. E o S, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Vamos olhar aqui, ó. Vamos pensar assim, pessoal. O hidrogênio, guarde, ele sempre vai fazer uma ligação. Ele tem só a camada K, que tem um elétron, então ele tem um elétron na camada de valência e ele quer ficar com 2. O oxigênio, ele tem 6 elétrons na última camada. Falta quanto para ficar com 8? Falta 2 elétrons, certo? Certo. É aqui, ó, o enxofre também, ele falta 2 elétrons. Quantas ligações o hidrogênio vai fazer? Ele vai fazer uma ligação porque ele só quer mais um elétron. O oxigênio, falta 2 elétrons para ele ficar com 8, então ele vai fazer 2 ligações. Eu já conserto uma coisinha ali que eu escrevi, que ficou confuso. O enxofre também ele vai fazer 2 ligações. Não é isso. Aqui, ó. Deixa eu colocar aqui ó, de outra maneira. Aqui, ó, o enxofre tem 6 elétrons na última camada. E o oxigênio tem 6. Não sei por que eu coloquei 2 ali.
Então é o seguinte, ó, o hidrogênio, ele quer fazer uma ligação, o oxigênio duas e o enxofre duas. E aí a gente sabe que nessa molécula, o enxofre está no meio da estrutura. E aí é o seguinte, o enxofre, e a gente sabe que os hidrogênios estão ligados ao oxigênio. E aí eu pergunto para vocês, o enxofre quer fazer quantas ligações? Falem para mim, Elê. 2. Então, vamos fazer 2 tracinhos aqui, ó. Imagine que ele liga um oxigênio. Oxigênio. O enxofre ficou estável, pessoal? Ele queria fazer quantas ligações? 2. E ele não fez as 2 aqui? Fez, né? Então ele está estável. A gente sabe que o oxigênio, ele não está estável aqui, ele quer fazer 2. Então ele vai se ligar a Perdão. Cada oxigênio aqui se liga a um hidrogênio, para ficar estável. Olha, o oxigênio, ele quer fazer 2 ligações, e ele só estava fazendo uma. Todo mundo aqui não está estável, pessoal? O enxofre não está fazendo 2 ligações? Ele quer fazer 2. O oxigênio não está fazendo 2 ligações? E ele quer fazer 2. Cada hidrogênio está fazendo 1. Então, como que a gente pode fazer uma molécula onde que tenha mais 2 oxigênios ligados aqui? Na natureza, a gente sabe que a molécula é H2SO4, que isso aqui não existe. Então, a gente precisa colocar mais 2 oxigênios ligados aqui ao enxofre. Mas, olha, o enxofre já não está estável. Ele queria fazer 2 ligações, e ele já fez as 2. A maneira encontrada foi por meio da ligação dativa, que fala o seguinte aqui, ó. Quando que ele vai fazer ligação dativa? Quando ele já fechou os 8 na última camada. Por que ele fechou os 8? Olha, ele tinha 6 aqui. Quando ele faz 2 ligações aqui, esse elétron e esse elétron conta para ele também. Então ele fica com 2, 4, 6, 8. Todo mundo entendeu até aqui? Bia, Letícia, Lu, Sim. Deus. Sim, professor. Beleza? Beleza. O Rian nos abandonou. Então, olha, como que a gente explica que ele consegue se ligar a mais 2 oxigênios, sendo que o enxofre não precisa? A explicação é o seguinte, tá vendo esses 2 pares de elétrons livres aqui, ó? O que é um par de elétron livre? Aquele par que ele não está participando de ligação. A explicação é que o átomo de enxofre, deixa eu colocar a cor. Esse átomo de enxofre aqui, esse par de elétrons do enxofre, ele... Deixa eu trocar de cor aqui. O enxofre, ele doa, digamos, ele faz uma ligação com o oxigênio usando esse par de elétrons só dele. Aqui, para fazer essas ligações, olha, um elétron veio do enxofre e um do oxigênio. Aqui não. Os 2 elétrons foram do enxofre para o oxigênio para formar uma ligação. E aí a gente representa por essa flechinha, tá? Apontando para o elétron, o átomo que está doando para o outro elétron, tá? Então é o seguinte, pessoal. Aqui o que a gente entende? Que esses 2 elétrons são do enxofre, mas eles são compartilhados com o oxigênio. Isso faz com que o enxofre não mude o número de elétrons da camada dele. Mas ele compartilhando com o oxigênio fica estável, fica com 8. Entenderam, pessoal, a lógica da ligação covalente? Coordenada?
Sim, professor. Sim, Entendi. professor. Então, olha, ela é uma proposta onde que um par de elétrons é doado, tipo, ele é meio que doado de um átomo para fazer a ligação com o outro. Ele é um par compartilhado também. A questão é que esses dois elétrons, eles vieram de um único átomo. Na ligação normal, um elétron vem de um e outro vem do outro. Tá? Ela é uma maneira de explicar essa molécula de ácido sulfúrico. Sem isso, a gente não consegue explicar como que essa molécula existe. Tá? Pessoal, só pode fazer a ligação covalente coordenada depois que você fecha o octeto. Por exemplo, aqui, ó, último exemplo eu libero vocês. Quantas ligações covalentes coordenadas esse íon aqui consegue fazer? O íon cloreto, ele tem 4 pares de elétrons livres. Quantas ligações covalentes coordenadas ele consegue fazer? Uma? 4 pares de elétrons livres, cada par ele consegue fazer uma ligação covalente coordenada. 4 pares, 4 ligações covalentes coordenadas ele consegue fazer. Tá bom? No caso do nitrogênio, o nitrogênio sempre forma 3 ligações e ainda sobra um par de elétrons livres. Se sobra um par de elétrons livres, quantas ligações covalentes coordenadas ele consegue fazer? Um par, Uma. uma. Beleza? Digo que sim. Beleza, professor. Aí é o seguinte, eu sei que ficou cansativo, mas eu tive que passar esses dois conteúdos na aula de hoje, tá? Esses dois tipos de ligação. Normalmente eu ia dividir em 2 aulas, mas hoje, por causa da questão de segunda-feira ser feriado, daí não haveria tempo, tá bom? Beleza, galera? E aí é o seguinte, Beleza, professor. nós se vemos firmes e fortes na sexta-feira, nesse mesmo local, só que horário diferente, né? De manhã. Se cuidem, juízo, bom descanso por hoje e tenham uma ótima semana. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, professor. obrigada. Obrigada. Também. Adoro Você também. vocês. Saudades, professor. Também saudades. Tchau, Matheus. Então, tchau, professor. Obrigado pela aula magnífica. Eu que agradeço. Obrigado pela presença.